Meus amigos, bom dia a todos. Grande satisfação de estar aqui. Nós temos hoje uma oportunidade bastante interessante, porque nós vamos trabalhar, claro, é um tema filosófico, né, como o título já sinaliza, mas nós vamos fazer uma associação direta com a nossa vida no dia a dia. De nada adianta tratarmos de temas bastante sofisticados ou profundos, como são temas filosóficos, mas se nós não tivermos como aplicar isso em nosso dia a dia. E é essa a proposta que nós temos hoje, entendendo que Allan Kardec, ele justamente une não só os conceitos teóricos, mas a nossa vivência diária para transformar o indivíduo em alguém melhor. E tem uma justificativa para isso. A proposta maior que nós temos sempre é a melhoria do homem, e essa melhoria se dá com um esforço individual, mas dentro de um ambiente coletivo, e é nesse contexto que nós aprendemos, que nós vivenciamos experiências, e principalmente nós temos no outro o espelho de como nós estamos. Essa é a necessidade de nós convivermos em sociedade. E é em sociedade que nós podemos aplicar, compreender, estudar e, acima de tudo, vivenciar a moral com a verdade. O som mudou? Vocês escutaram o que eu falei no começo? Eu não preciso repetir, então. Então tá bom. Senão começaríamos de novo, né? Ok. Então nós vamos trabalhar a questão do compromisso moral com a verdade. E para fazermos isso, um passeio pela história. Nós tivemos, muitos séculos antes de Cristo, quando ainda estávamos reunidos em antigas civilizações, trazemos uma delas no Antigo Egito, 2.500 anos antes de Cristo. 2.500 anos antes de Cristo. Nós estamos no século 21. Ou seja, imaginem 25 séculos antes de Jesus. Nós estamos depois de Jesus, 21. Olha a distância que nós temos em termos de evolução do conhecimento, mas algumas coisas são ainda as mesmas, com uma pequena mudança cultural. Mas no Egito, 2.500 anos antes de Cristo, na mitologia existia a deusa Mahat, que ela simbolizava a verdade, a justiça e a ordem. E justamente nesse sentido, ela era tida como aquela que pesaria, depois da morte de alguém, o seu coração numa balança, e simbolicamente esta deusa, ela pesaria o coração do homem numa balança onde ela punha de um lado uma pena de avestruz, que também era chamada pena da verdade, ou de verdade. E se o coração do indivíduo se equilibrasse, fosse tão leve quanto a pena, então ele poderia seguir para um reino de justiça, onde ele se deleitaria com a convivência dos espíritos e ele seria bem recebido. Entretanto, se o indivíduo tivesse o coração mais pesado que a pena, simbolicamente, né, da verdade, então ele seria devolvido ou encaminhado para uma outra entidade chamada Amit, aonde a pessoa seria devorada, a alma seria devorada. Essa é a simbologia do antigo egípcio, fazendo uma comparação sobre os atos que o indivíduo fez durante a sua passagem física. Se ele fez boas coisas, o coração é leve. Se ele fez coisas que não são agradáveis ou adequadas ou justas, compatíveis com a verdade, ele seria destruído. Essa seria a ideia de verdade que nós teríamos nessa comparação. Outra maneira de entendermos isso na antiguidade, agora 1.500 anos antes de Cristo, já na antiguidade oriental, e apenas uma delas a gente traz aqui, na tradição hindu, nos registros escritos mais antigos que nós conhecemos, são os Vedas, já havia o conceito de Satya, que seria a verdade, como um princípio espiritual e moral essencial.
Para os hindus, para se ter uma vida equilibrada, justa, assim como a deusa Mahat dos egípcios, você tinha que se comprometer com a verdade e com a satya, no sentido de você ter uma conduta equilibrada para também ter um futuro adequado. Estamos falando de povos distantes entre si, mas que trazem o compromisso com a verdade, sendo aquele que vai balizar o seu destino dentro da realidade, vamos chamar aqui, espiritual. E olha que interessante quando nós entendemos que a compreensão real das coisas, longe de qualquer ilusão, viver em coerência entre nossas ações, nossas palavras e também nossos pensamentos. Não só os hindus, vamos trazer isso para diferentes povos da humanidade, em diferentes épocas. A coerência daquilo que nós acreditamos com aquilo que nós fazemos é o que vai determinar se nós estamos equilibrados ou não, comprometidos com a verdade. Todos nós temos uma noção de certo ou errado, justo ou injusto, e a partir desse momento que nós temos essa noção, isso continua valendo até hoje, nós imprimimos em nossos atos aquilo que nós entendemos como correto, são os nossos valores. Entretanto, não quer dizer que a pessoa, mesmo sabendo o que é certo ou o que é errado, ela vá se comportar de uma maneira equilibrada. E aí esse contraste entre saber e fazer algo é o que vai determinar a coerência dos indivíduos, e na tradição hinduísta é o que representaria também o compromisso do indivíduo com a verdade. Ainda na antiguidade oriental, Confúcio, 500 anos antes de Cristo, ele defendia que a fidelidade à verdade como parte do caminho do homem virtuoso e essencial para a harmonia social. Poderíamos trazer inúmeros povos da antiguidade em diferentes épocas e quase todos eles entrariam num conceito de comportamento equilibrado, coerente com o que a cultura local e os conceitos de algo retilíneo, de algo vivenciado no que nós vamos chamar de verdade, já se fazia presente. Não podemos deixar de mencionar, obviamente, a filosofia grega antiga, que foi aquela que necessariamente fundou o nosso pensamento hoje. Mesmo nos séculos V e IV antes de Cristo, os elementos que estão ali discutidos dos grandes filósofos, até hoje nós trazemos isso e refletimos isso em nossos discursos. 2.400 e 500 anos depois, nós continuamos a debater algumas coisas que os filósofos já discutiam naquela época em termos de comportamento. Entretanto, a humanidade, para ela evoluir, ela vai se adaptando, mas a verdade em si, esse conceito, ele não tem tanta diferença se nós entendermos a sua essência nos diferentes povos, em diferentes épocas. Entretanto, o marco fundamental disso, a gente já vai ver o que aconteceu, balizou algo que vai ser fundamental para o Espiritismo. E dentro da filosofia grega, não por acaso, essas pessoas, essas figuras que nós vamos comentar agora, são espíritos que também fizeram parte da estruturação do Espiritismo. A começar por Sócrates. Sócrates, quando ele traz a sua técnica, o seu método de extrair conhecimento para se buscar a verdade, usando algo que se chama maiêutica, que é aquilo que ele traz em fazer com que o indivíduo tire de si mesmo a verdade, que ele pode não ter consciência dela, mas está dentro dele. E no caso dos gregos em particular, da linha mais socrática, e até antes disso, mas em particular socrática, o conceito de verdade já estaria no indivíduo. Ele que deveria descobrir esse conceito para que ele tivesse, usando a razão, um momento de quase que um parto do conhecimento. A maiêutica, ela lembra muito disso. É um parto que você faz
para descobrir, para conhecer. Isso não é feito também sem sacrifício, sem dor. As mulheres, quando têm filhos, as mulheres, elas vivenciam uma experiência bastante interessante. O parto em si, ele é cercado, claro, de um desconforto físico. Existe o que nós chamamos de dor, a dor do parto. Mas boa parte das mulheres, ou quase todas, depois que a criança nasce, existe a recompensa, e aquilo que ela vivenciou em termos de dor, praticamente isso deixa-se como sendo prioritário e foca-se num novo ser. O parto do conhecimento que Sócrates buscava, a ideia da maiêutica, é quase isso. Você se esforça e tem sacrifícios e tem relativo desconforto para conhecer, mas depois que conhece, isso é compensado. E Sócrates também afirmava que a vida não examinada não vale a pena ser vivida. E ele já traz o conceito central de que nós precisamos trabalhar o autoconhecimento e aquilo que nós estamos fazendo com relação à realidade que nós estamos inseridos. Esse autoconhecimento nós vamos resgatar depois, já vou até antecipar aqui, como se fosse um spoiler, mas quando Santo Agostinho vai buscar trazer a filosofia e aliar ao autoconhecimento, ele já fazia isso enquanto estava encarnado, e posteriormente, quando desencarnou, ele foi um dos espíritos mais atuantes na codificação espírita, e ele traz de novo o autoconhecimento como uma peça relevante. Claro que Sócrates também estava associado à figura de Platão, seu discípulo. Nós conhecemos Sócrates mais por causa de Platão, e Platão também foi um dos espíritos participantes da codificação espírita, e ele dizia que a verdade é transcendente, universal e eterna, só alcançada quando a alma se desprende das ilusões sensoriais e se volta para o conhecimento racional. Platão estava dizendo que a verdade em si, ela não é necessariamente fácil de ser conhecida, porque nós estamos imersos num mundo que ele chamava de sensível, que é a realidade que nós estamos inseridos, e a verdade em si estaria num conceito que ele chamou de mundo das ideias, onde para nós acessarmos esse mundo das ideias, nós teríamos que nos esforçar para nos libertar das sensações e adentrar nesse contexto. Era um exercício do pensar, mas também da prática em conhecer e exercitar para se autoconhecer também e efetivamente trabalhar o conceito que nós estamos desenvolvendo. Mas para Platão a verdade é transcendente, está fora dessa realidade material. E o outro que nós trazemos aqui, efetivamente, é Aristóteles. Aristóteles, ele literalmente influenciou a humanidade desde a sua época até um pouquinho depois da Idade Média, na verdade, bem depois da Idade Média, onde o conceito de lógica e de interpretação da própria realidade, ele teve um papel fundamental. Só que para Aristóteles, a verdade, ela é imanente, diferente de Platão. Qual que é a diferença? Platão acreditava que a verdade estava fora do conhecimento dessa realidade mais sensível, mais empírica. Aristóteles achava que não, a verdade pode ser conhecida através mesmo do conhecimento da onde nós estamos inseridos, usando a razão, observação e esforçando-nos para entrar nessa realidade. Ou seja, é possível conhecermos a verdade aqui. Para Platão, não. Para Platão, nós só conheceremos a verdade depois que nós nos libertarmos da realidade material. Não sei se todos prestaram atenção na capa, na imagem inicial da nossa exposição. Ela foi aqui. Ela foi inspirada, na verdade foi extraída, deste quadro que foi pintado por Rafael em 1510, que seria a escola de Atenas. É uma representação icônica da filosofia ocidental. E vejam que as pessoas que estão no centro dessa imagem,
Eu não sei se a luminosidade está muito... Quem está no fundo consegue ver com... ok. No centro da imagem, nós temos as duas principais figuras dessa relação da compreensão da verdade. De um lado, nós temos Platão, e do outro lado nós temos Aristóteles. Platão, agora acho que não vai dar para ver, mas é o que está olhando para cá, é o que está do lado esquerdo de quem olha, e ele está apontando para cima. É a representação que o pintor Rafael fez, dizendo que a verdade só está possível, ou só é possível de ser conhecida no mundo das ideias. Então ele aponta para cima. Aristóteles, que está ao seu lado, ele aponta para frente, fazendo um contraste, dizendo que não, a verdade pode ser conhecida aqui. Esse quadro de Rafael, ele é recheado de mensagens, e obviamente a gente não vai ficar discutindo aqui, a gente só vai pegar esse trechinho. Essas figuras que estão nesse quadro, todas são importantes, todas tiveram grandes contribuições, mas somente esses dois, essas duas figuras centrais, um dizendo que a verdade é quase que inacessível para nós aqui, e o outro dizendo, não, a verdade é acessível para nós aqui. Esse confronto é o tema central que Rafael traz nessa figura, e ela é muito simbólica e muito importante, porque esse contraste, aonde que estaria a verdade? Inacessível, transcendente ou imanente? Nós conseguiríamos trabalhar isso dentro da realidade empírica. Esse contraste não foi resolvido simplesmente ou facilmente, não só naquela época, mas perdurou-se por séculos. Essa distinção, ela se dá justamente porque Platão e Aristóteles, eles foram, junto com, claro, outras figuras, mas foram aqueles que mais representaram e influenciaram a história do pensamento ocidental. Nós hoje ainda bebemos nessa fonte, ainda temos as nossas referências nestas figuras que nós estamos vendo aí no quadro. Mas claro que isso foi no século IV a.C., mas claro que nós não podemos deixar de trazer aqui a figura que dividiu a humanidade em duas, em termos de relação temporal, antes e depois dele. Quem que conseguiu dividir a humanidade em duas, em termos de marco? Só Jesus, antes e depois dele. E Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso está registrado em João, capítulo 8, versículos 32. O que quer dizer isso? Quando Jesus aponta a verdade como a relação central para nos libertar do quê? Daquilo que nos prende, daquilo que nos impede de conquistar a nós mesmos, de conquistar, no caso de Jesus, o reino de Deus que está em nós, de conquistar aquilo que nós somos destinados ou temos como tendência a conquistar, buscando a verdade. A verdade é o elemento central para nós nos autoconhecermos e aplicarmos isso, e é claro que vai entrar o amor nesse sentido, porque o amor, ele é um reconhecimento das leis que nos regem, e esse conhecimento e reconhecimento, quando nós aplicamos isso, nós estamos literalmente compreendendo na sua essência. De nada adianta nós acharmos que sabemos se nós não aplicarmos isso da maneira correta, senão nós não conhecemos. Muita gente diz, eu sei. Você só sabe quando você pratica aquilo que você acha que sabe e da maneira correta. Jesus, ele faz essa afirmação de uma maneira muito específica, enaltecendo o conceito de verdade. Obviamente, nós tivemos, desde esse período, a partir de Jesus, várias escolas, várias correntes de pensamento que trabalharam também a interpretação do conceito de verdade. Não vamos ficar falando uma por uma, porque não é o objetivo da nossa exposição, mas cada uma dessas escolas, mesmo nós não conhecemos ou não sabendo o nome, de cada uma delas, elas estão presentes em nossa concepção de verdade hoje. Desde a patrística,
passando pelo neoplatonismo, escolástica, racionalismo, empirismo, iluminismo, idealismo alemão. Todos eles tiveram grandes figuras, grandes nomes. Santo Agostinho, por exemplo, ele foi o maior representante da patrística. Patrística vem de pater, né, que seriam os pais da chamada igreja, em termos de formação dos seus princípios. A filosofia dos primeiros padres da igreja, ela foi muito influenciadora daquilo que nós entendemos como verdade, e Santo Agostinho foi aquele que mais se destacou nesse sentido. E ele tratava a verdade como atributo de Deus. A partir da patrística, nós já tivemos uma associação direta com o conceito de verdade, mas também com a relação que na época se tinha com a imagem, a figura, a ideia de Deus. A verdade passa a ser compreendida, atrelada à concepção ou à ligação com Deus para a patrística. Outros, isso lembrando que até a Idade Média, aquilo que nós chamamos de religião ou de transcendência em termos de compreensão de Deus, influenciou todo o pensamento que nós temos, não somente ocidental, mas muito também oriental, cada um com as suas características. E a escolástica, o racionalismo, começam a ter um embate sobre como nós vamos tratar esse conceito de verdade associado a Deus. Na escolástica, nós temos como grande representante Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, ele foi um daqueles que mais contribuiu para ter uma visão da harmonização de Aristóteles com os conceitos cristãos. Enquanto na patrística e mesmo no neoplatonismo, obviamente, né, ainda se tinha aquela ideia de que a verdade é transcendente, nós não conseguiríamos alcançar a verdade pura e simplesmente, mas poderíamos também encontrar em Deus um caminho para isso. Na escolástica em si, com Tomás de Aquino, ele traz Aristóteles para fazer as suas considerações. Enquanto anteriormente Platão era a principal referência, na escolástica se traz Aristóteles, que era aquela ainda disputa do quadro ali, né? Nós vamos encontrar a verdade só lá em cima, podemos encontrar aqui. Outras figuras, né, dessas escolas que nós trazemos aqui, o racionalismo, ele já começa a ter a priorização da razão nesse processo. Entre os nomes que nós destacaríamos, né, nós temos Descartes, Spinoza, Leibniz, são nomes que contribuíram muito para colocar a razão como aquela que vai nos ajudar a buscar a verdade. E ela é clara e distinta, independentemente da fé. Então o racionalismo ele vem quebrar, é uma ruptura com aquelas tradições que para você alcançar a verdade você tem que ter fé. Você tem que acreditar em Deus ou vivenciar algo relacionado a Deus no pensamento ocidental. Aí entra o racionalismo com essas figuras, Descartes, Spinoza, Leibniz e outros, para colocar a razão como principal. E aí você tem um confronto, porque eles abandonam, eles tiram a dependência da fé. Eles tiram a ideia central que os cristãos até então estavam colocando como importante. Depois do racionalismo, nós tivemos algumas figuras importantes no empirismo, como Locke, Hume, Bacon, onde eles enfatizaram a experiência sensível como critério da verdade. De novo, Aristóteles. De novo, baseado em Aristóteles, a realidade que nos cerca é aquela que vai nos proporcionar alcançar a verdade. Conhecer essa realidade é importante e não ficar só na transcendência. Então a gente vê uma ruptura do século II até o século XIV, mais ou menos, uma influência muito grande de Platão. Aí depois nós tivemos, do racionalismo para frente, uma influência muito grande de Aristóteles. E eram aquelas figuras ainda anteriores. Depois nós tivemos o iluminismo, já no século XVIII, ou seja, nos anos 1700, onde a verdade começa a ter um vínculo muito maior com a ciência. E a partir daí, com uma razão crítica, e também com a emancipação do homem contra as tradições religiosas.
aí justamente no iluminismo se faz um processo muito claro de afastamento das ideias de fé, que nós espíritas chamaríamos de fé cega, inclusive. É uma ruptura da chamada fé cega com aquilo que se esperaria da compreensão da realidade física, da verdade observável e comprovada pela razão e pelos fatos. Posteriormente ao iluminismo, nós entraríamos também no idealismo alemão, nos séculos 18 e 19, e aí grandes figuras também vão aparecer. Eu vou citar duas, Kant e Hegel. Eles redefiniram o conceito de verdade como um processo histórico e racional, e obviamente vinculado às categorias do entendimento do que cada um possuía, mas reformularam o conceito de verdade, afastando um pouco mais ainda a ideia de fé. Então, de Platão e Aristóteles, muitos séculos depois, as ideias de ambos continuaram a ser debatidas e balizar, claro, com as suas características, aquilo que nós não encontraríamos um consenso entre as duas. E o que aconteceu no século, a partir do século XIX, com o idealismo alemão, e essas diferentes escolas buscando trazer o seu conceito de verdade como predominante, apareceu uma doutrina, uma filosofia que, por incrível que pareça, consegue dialogar com ambas. Com o Espiritismo, nós vamos ver aqui que nós trazemos os conceitos platônicos de realidade, da transcendência, como um vínculo também com a verdade, mas não quer dizer que nós não podemos também nos aproximarmos da verdade, assim como Aristóteles colocava, observando, trabalhando a realidade sensível que nós temos. Entre Jesus e Kardec, vamos colocar 21 séculos para arredondar. Esses 21 séculos, éramos nós, pensando, refletindo, identificando conceitos, mas sem ter uma noção exata de como alcançar a verdade. Com Allan Kardec, nós temos uma nova perspectiva para unir os conceitos de verdade que o homem sempre buscou na história e que agora nós temos a possibilidade e a oportunidade de trazer isso para o nosso entendimento simples e com a aplicação direta desse conceito. No Espiritismo, a verdade é compreendida como a convergência entre a revelação divina e a razão humana, em um processo contínuo de aperfeiçoamento do conhecimento. Da onde vem a revelação divina? A revelação divina vem do conhecimento das leis naturais, e essas leis naturais envolvem tanto o mundo físico, que seria o mundo sensível, e vamos colocar aí também o mundo das ideias, no sentido de conhecimento mais abstrato, e trazendo um outro conhecimento que os filósofos anteriores, eles até tateavam em alguns momentos, mas que hoje nós conseguimos ter uma noção muito melhor, a realidade espiritual, de maneira mais objetiva. Sempre o homem acreditou numa realidade além da matéria. Nós sempre tivemos em todos os povos da humanidade alguém ou um grupo que ali era responsável por interpretar ou dialogar com as forças sobrenaturais, que eles chamavam, que sempre se manifestavam. Cada um dava o seu nome, suas interpretações. Sempre tinha alguém na tribo, no clã, na sociedade ali, que fazia esse papel de intermediação, e muitas vezes não entendendo ou quais eram os desejos dessas forças invisíveis, muitas vezes personificadas em elementos da natureza ou dentro de um aspecto de compreensão mitológico, o homem procurava agradar os chamados deuses ou as forças de diferentes maneiras, porque nós não conhecíamos essa realidade. Isso faz parte do conhecimento.
Nós estávamos engatinhando, hoje nós estamos um pouco melhores, mas não que a gente saiba tudo, a gente está engatinhando ainda em muitos pontos. Mas o homem sempre procurou interpretar a realidade que o cercava. O Espiritismo, ele traz esse conhecimento, unindo a experiência sensível de nós encarnados, com aquilo que a gente tem e consegue compreender do pouco, ou de um pedaço da natureza que nós identificamos, física, mas a natureza é maior, a natureza compreende também a realidade espiritual. E por meio da comunicação com os espíritos, nós trazemos e temos contato com uma fonte de conhecimento que nos permite desvendar com mais segurança aquilo que nos cerca e nos conhecer, porque nós somos espíritos, nós estamos temporariamente encarnados. Ninguém aqui tem espírito, nós somos o espírito. O que nós temos é um corpo, e por termos um corpo, nós vivenciamos uma experiência física sensível que nos limita à compreensão dessa realidade, mas o Espiritismo nos dá elementos para, mesmo encarnados, aprofundarmos nessa situação que nós estamos vivenciando e identificando as verdadeiras leis naturais que regem todo esse mecanismo aonde o espírito vivencia a sua experiência de autorrealização. No processo de conhecimento, o Espiritismo, quando nós falamos Allan Kardec, vamos entender que seja o ensino dos espíritos, nós temos que não é uma verdade pronta e acabada, porque nós estamos vivenciando também uma experiência de descoberta, como Aristóteles falava. Mas a verdade existe, independentemente de nós termos maturidade para compreendê-la ou não, mas a verdade existe. O conceito de Platão, Sócrates, eles vêm de uma escola anterior chamada Eleatismo, né, que tem uma figura chamada Parmênides, e aí a gente vai trazer vários nomes não tão familiares de todos. A verdade existe, ela é dada, ela é única e absoluta. Nós é que temos limitações para compreender essa verdade, mas ela existe, independentemente da nossa capacidade de compreendê-la. Essa é a escola que Sócrates e Platão, e que o Espiritismo aborda e traz como referência. A verdade é dada, as leis naturais são as mesmas. Nós é que estamos aprendendo a compreendê-la. Aí nós unimos a visão aristotélica, que nós conseguimos descobrir parte dessa realidade, conforme nós também vamos avançando. O Espiritismo une os dois, não só de um lado transcendente, e não só de um lado físico e sensível. Ele une os dois, porque nós temos uma fonte de conhecimento que está além da realidade sensível, física, que são os espíritos. E o método de Kardec para validar essas informações, ele é essencial para entendermos o que seja espiritismo. Talvez o que eu fale daqui a pouco choque alguém. Não vai ser ainda agora, vai ser daqui a alguns slides. Mas talvez algumas pessoas fiquem chocadas com o que nós vamos trazer aqui. O ensinamento dos espíritos, eles nos permite conhecer quem nós somos, de onde viemos, para onde iremos, respostas que nenhuma outra corrente filosófica chegou de uma maneira mais objetiva. O Espiritismo é a única filosofia, e isso não é prepotência, arrogância, é a questão de trabalharmos as fontes de informação que nos permitem compreender essa realidade que estava limitada em diferentes escolas, principalmente aquelas aristotélicas presas no mundo sensível, achando que só a razão conseguiria resolver ou nos aproximar da verdade, e também não só observando a transcendência sem entrar em contato com o mundo sensível. Aqui no capítulo 6, aonde nós temos o título Cristo Consolador do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma mensagem baseada, naquilo que Jesus disse, e que obviamente também está no Novo Testamento. Ele disse: se me amais, Jesus, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, ao meu Pai, que também é o nosso Pai,
e ele vos enviará outro Consolador. Outro Consolador. Não era Jesus unicamente. A fim de que fique eternamente convosco o Espírito de verdade. Jesus está falando que rogaria ao Pai para enviar o Espírito de verdade, e que seria outro Consolador, não o mesmo. É só uma referência, porque tem uma discussão no movimento espírita querendo saber quem que era o Espírito de verdade. É irrelevante isso. Isso daí é perda de tempo, querer ficar discutindo quem era ou quem... Isso aí é fofoca, que as pessoas gostam do mundo espiritual. Por sinal, o movimento espírita adora fofoca, muitos, né? Ai, quem foi quem? Irrelevante, completamente irrelevante saber quem foi quem. O que importa são os nossos atos. Igualmente, nós mesmos. O que importa saber nomes? Quem nós fomos em encarnações passadas? Muita gente quer saber para ter a sua vaidade, talvez, trabalhada. Não importa o nome que nós tivemos. Hoje nós somos melhores que ontem. Hoje, dentro da lei do progresso, isso os Espíritos revelaram, hoje nós somos melhores que ontem. Se hoje nós somos melhores que ontem, para que ficar querendo saber quem nós éramos ontem? A não ser por uma questão terapêutica, que daí é outra coisa, você fazer um processo terapêutico para se deparar com alguma origem, alguma fonte de traumas, fobias e outros transtornos, que existem técnicas terapêuticas para você, ao se defrontar com isso, se reharmonizar, promovendo a tal da catarse. Tirando isso, muita gente quer saber quem foi, ou o que fez, ou o que deixou de fazer, por uma questão de curiosidade. Mas hoje nós somos melhores que ontem. Mas o Espiritismo, trazendo essa relação de processo evolutivo, vamos entender Jesus. O próprio Jesus disse, olha, usando outras palavras, vocês ainda não estão maduros o suficiente para entender tudo o que eu estou fazendo ou falando, e eu rogarei ao Pai para enviar outro Consolador. Para quê? Que ficará conosco. Esse outro Consolador vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. O que Jesus quis dizer? Eu estou colocando aqui, Jesus, né? Eu estou colocando elementos para vocês, povo, daquilo que vocês conseguem compreender hoje. Ficará registrado, essa mensagem ficará registrada de diferentes maneiras, mas a interpretação é normal o homem, nesse processo, também entender de maneiras diferenciadas e até deturpar as minhas palavras. E eu rogarei ao Pai para que esse outro Consolador relembre a essência do que eu estou dizendo e fazendo, e amplie, aperfeiçoe, aprofunde, conforme o grau de maturidade que nós já possuímos. Jesus estava falando, o conhecimento ele continuará a ser desenvolvido com outro Consolador. Mas não quer dizer que Jesus tenha abandonado ou se distanciado do outro Consolador, porque a proposta é a mesma. Obviamente Jesus não encarnado, mas em espírito, obviamente ele participa desse processo, porque ele lidera esse processo de esclarecimento daquilo que nós entendemos no Espiritismo como uma revelação. No capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma linha do tempo bastante interessante. Quando Jesus, ele diz que não veio destruir a lei, é a lei o quê? Natural. Não é a lei dos homens, é a lei natural. Dar cumprimento à lei em termos de descobrimento. E coloca Moisés como um marco importante nesse processo de desenvolvimento, com a ideia de Deus único. Depois, Jesus como um aperfeiçoamento daquilo que Moisés já apresentava, mas tirando aquilo que pertencia exclusivamente à lei dos homens e capturando a essência divina do que já havia sido revelado. E depois de Jesus, o Espiritismo cumpre o papel do Consolador, mas não é o único
a desvendar ou trabalhar questões que podem ser aperfeiçoadas. Não é fora do espiritismo não há salvação, não é nada disso. O espiritismo surge pela maturação das ideias, unindo esse conceito de verdade que nós estamos vendo através dos séculos, mas trazendo a informação dos espíritos. E o que os espíritos têm de diferente, porque eles sempre se comunicaram com os homens, por que o espiritismo seria diferente nessa comunicação? Pelo método que Kardec se serviu para validar as informações dos espíritos. Por quê? Todos nós somos espíritos. Quando nós estamos encarnados ou desencarnados, nós temos as nossas opiniões, as nossas perspectivas. Os espíritos desencarnados igualmente. Então, quando nós nos comunicamos com um espírito desencarnado, pela mediunidade, ele vai falar o que ele sabe. Não significa que o que ele está falando seja de fato a expressão da verdade plena ou absoluta. É aquilo que ele conhece, assim como nós. O que Kardec fez então para identificar o que poderia ser considerado ensino dos espíritos e não só opinião? Ele usou o método do controle universal do ensino dos espíritos. Esse método fala o seguinte, o que Kardec se serviu: diferentes fontes que não se conheciam ou não se influenciavam mutuamente, médiuns, grupos de médiuns, tratando do mesmo assunto, cuja resposta, cuja orientação, cuja informação era convergente, então adotava-se como ensino dos espíritos. Aquilo que não tinha convergência não foi adotado como ensino dos espíritos. Pode ser hipótese, mas não que seja ensino dos espíritos. Diferente do que a humanidade sempre fez ao conversar com espíritos. O espírito dizia alguma coisa, virava lei. No espiritismo, não é o fato da comunicação mediúnica transformar a informação que está sendo ali trabalhada como norma, como lei, como mandamento, porque nós temos um método de validação que justamente Kardec, sendo um pesquisador de fato, ele se serviu com bastante prudência para não simplesmente obter opiniões e transformar opiniões em verdades. Quando nós lemos as 5 obras ditas fundamentais, começando pelo Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese, estas 5 obras foram trazidas no sentido de nós termos o ensino dos Espíritos validados. Kardec tem outras obras, muitas outras obras, tem 23 títulos. A Revista Espírita, que é um manancial de informações, ele usava como laboratório, como campo de ensaio, como campo de estudo. Ele diz isso na introdução do livro A Gênese. O que está ali nas comunicações da Revista Espírita é para ser analisado, mas não que seja verdade ou tenha sido adotado como princípio espírita, porque ele anotava diferentes comunicações, e aquilo que não tinha validade, ele não levou para as obras fundamentais, ficou aguardando comprovação futura. É por isso que a informação espírita é diferente de informação que era comunicada mediunicamente em outros povos, em outras épocas, pelo critério da validação. O que significa isso? Que nós temos a obrigação de entender esse método para trabalhar essas informações como descrição da realidade que nós temos, balizada por um critério racional. Para unir Platão e Aristóteles, ou as perspectivas platônicas e aristotélicas da transcendência e da imanência, nós precisamos, literalmente, separar o joio do trigo. E foi isso, e não por acaso com este nome, que o Espírito da Verdade, lembra quando Jesus disse que rogarei ao Pai o Espírito da Verdade, o outro Consolador? Muito bem, esse Espírito que se apresentou como Espírito de Verdade, ele foi, na verdade, dentro da parte inicial de formação da doutrina espírita, ele foi aquele que influenciou decisivamente nessa estruturação e se comunicava também. O Espírito de Verdade
ele tem uma mensagem, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, onde ele diz o seguinte: crede, amai e meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Reveladas por quem? Pelos Espíritos. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Por quê? Porque os Espíritos falam também coisas sem sentido, coisas que não têm conexão com a realidade. Falam. Tem que separar o joio do trigo. As utopias, aquilo que é imaginário, aquilo que não vai efetivamente se realizar, com as verdades. E aí a frase bastante conhecida também, que acho que muitos aqui conhecem, né? Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, e instruí-vos, este o segundo. Vejam que a relação aí não é uma relação de, apesar de primeiro e segundo, é uma relação de equivalência. Você tem que amar, ou nós temos que amar, mas nós temos que saber como amar. Não adianta, eu amo, o importante é amar. Mas se você não sabe como amar, como que você vai amar? Você pode achar que está fazendo isso, cujos resultados podem ser o oposto do que você gostaria de fazer. Um exemplo que nós sempre damos: imagina alguém que quer ajudar outra pessoa que sofreu algum acidente de carro, na rua. Ela está lá, deitada no asfalto. Eu quero ajudar, quero amar o próximo. Se você não tem conhecimento médico, você não pode pôr a mão na pessoa. Você pode agravar a situação dela. Se ela tiver algum problema na coluna, se ela tiver alguma coisa ali, e você vai mexer no corpo dela, você pode agravar a situação dela. Mas a minha intenção foi amar. Tá, você quis amar, só que você prejudicou a pessoa. É a mesma coisa. Quando nós achamos que essa instrução ela está desconectada do amar, não está. Nós temos que saber quem somos, de onde viemos e para onde iremos, para entender como agir no contexto do amor. No livro dos Médiuns, capítulo 20, item 230, nós temos uma figura chamada Erasto, um dos espíritos que eu particularmente mais admiro pela profundidade das suas comunicações, e ele diz o seguinte: melhor repelir 10 verdades, refutar, não aceitar 10 verdades, do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. E por que Erasto diz isso? Porque o que é verdade vai continuar sendo. Verdade é verdade. Verdade é imutável e independe de nós. Em algum momento nós vamos descobrir. Entretanto, quando nós abraçamos uma teoria falsa, olha o que ele diz: nós podemos edificar todo um sistema de pensamento que vai ruir diante do primeiro fato que fizer com que ele se mostre contraditório. É melhor abandonar 10 verdades, porque a gente vai descobrir isso em algum momento, do que você abraçar com paixão, com fé cega muitas vezes, um conceito que vai deturpar a sua noção de verdade e que vai prejudicar a sua ideia de amar e de compreensão também da realidade que nós estamos inseridos. E ele continua: se rejeitardes hoje algumas verdades, porque não vos são demonstradas clara e logicamente, mais tarde uma demonstração irrefutável virá afirmar-vos a sua autenticidade. Então não se preocupem se nós formos prudentes. Não, eu não vou aceitar isso como verdade enquanto não me provar. Mas você tem que aceitar porque foi o fulano que disse. Desde quando o fulano que disse é elemento de autoridade suficiente para legitimar um princípio? Não é. Não importa quem tenha dito, não importa o espírito que tenha dito, tem que ter a convergência para se confirmar ou trazer como verdade. O próprio Kardec, ele diz o seguinte, eu estou olhando o tempo aqui, viu, Gleitz? Não se preocupe com relação ao tempo. Estou olhando aqui o relógio. Espírita verdadeiro. Muita gente conhece essa frase, só o finalzinho dela. Então a gente está indo na raiz dela. Quem é o espírita verdadeiro? Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4.
Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma, é tocado no coração pelo que inabalável se lhe torna a fé. O conceito de fé inabalável não é só aí que ele é tratado em outras partes também da chamada, dessas obras fundamentais. Mas veja que, ao conhecer, nós temos a certeza ou a segurança sobre a verdade. E a partir do momento que nós conhecemos e nós temos segurança, aí sim, aí vem a parte que todo mundo conhece. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações ou suas inclinações más. Muita gente só conhece essa parte finalzinha, esse finalzinho. Ah não, o espírita verdadeiro é esse, é o que se esforça em transformar-se moralmente. Ora, no mundo, bilhões de pessoas se esforçam por transformar-se moralmente. Bilhões. Todos são espíritas? Não. O que caracteriza o espírita? A coerência com o que ele acredita, aquilo que ele está entendendo, aquilo que vai lhe tocar o coração, porque ele compreende da sua realidade, da realidade que nos cerca, e aí ele age com segurança, com certeza. A transformação moral, ela é necessária para todos. Só que essa verdadeira transformação, ela só depende de nós entendermos o que transformar, como transformar e por que transformar. Isso o Espiritismo nos dá pelos seus princípios, que são alguns semelhantes, outros distantes de outras escolas, de outras denominações. Todas são muito importantes, cada um vai despertar o indivíduo em algum aspecto. Mas nós não podemos confundir e achar que o verdadeiro espírita é só aquele que quer se transformar moralmente, porque bilhões querem fazer isso e eles não são espíritas. O espírita compreende os princípios espíritas. E aí nós temos essa situação. O Espiritismo realiza o que Jesus disse sobre o Consolador prometido. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 4. Conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai, porque está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e esperança. E aí, aquilo que eu comentei rapidamente para fazer o nosso encerramento aqui, que eu disse que talvez alguns ficariam chocados. Hoje, nós temos muitas fontes de divulgação no mercado editorial, na internet, que se dizem espíritas. Produção espírita, temos várias palestras espíritas, não importa quem esteja falando, não é porque o Marco está falando, não é o que o Marco fala, é o que, e se faz sentido com aquilo que os espíritos nos apresentaram e foi validado pelo critério da universalidade. E o que pode chocar muita gente é, todos nós nos aproximamos da doutrina espírita de alguma maneira, não importa se nós fomos convidados, se nós tivemos a oportunidade de ler um livro espiritualista e nos despertar ou a curiosidade, ou querermos nos aprofundar nisso, ou diante de algum momento de necessidade, buscar uma casa espírita para obter algum tipo de auxílio, seja físico, seja psicológico, seja espiritual, no seu sentido amplo. Cada um tem uma história. Quando nós nos aproximamos do Espiritismo, nós começamos a ter a oportunidade também de entender o que é o Espiritismo, mas para fazer isso nós temos que conhecer os seus fundamentos, os seus princípios. E aonde estão esses princípios? Nas obras de Allan Kardec, que foram efetivamente validadas pelas diferentes fontes de informação. Ah, mas eu gosto muito de um romance. Ótimo, leiam o que quiser, cada um é livre para ler o que bem entender. O problema não é ler, é separar o joio do trigo. Hoje nós temos na literatura, em canais de YouTube e outras fontes de redes sociais, muitas mensagens, comunicações, informações, aparentemente no sentido doutrinário espírita, e elas não são porque entram em conflito com a lógica, com a racionalidade, e não tem sustentação com fatos. Por isso que quando Erasto diz, é melhor repelir 10 verdades do que aceitar uma mentira,
Não vamos ficar preocupados, nossa, mas esse autor é muito famoso, ele disse isso. Se isso não faz sentido dentro da lógica doutrinária, deixa de lado. Não é desmerecer o autor, é deixar de lado até que os fatos comprovem. A proposta de Kardec foi essa. Ele nunca desmereceu espírito algum, mas ele não acreditava em todos os espíritos. Essa é a proposta que nós temos, de não nos acharmos conhecedores da doutrina espírita, da verdade sob a ótica espírita, apenas lendo fontes que não passaram pelo critério de validação que está nas obras de Allan Kardec. Não importa o autor. Eles são muito interessantes, importantes, atraem as pessoas, despertam para a curiosidade, motivam para transformar moralmente, então tem validade nesse sentido, mas não significa que estamos conhecendo o Espiritismo por estas obras. Nós temos que ler, entender, estudar o ensino dos Espíritos apresentados por Allan Kardec. E eu finalizo, agora sim, a imagem que estava no início da nossa apresentação é aquele quadro de Rafael, adaptado, obviamente. Rafael pintou o quadro em 1510. E nós temos essas três figuras: Platão, Kardec e Aristóteles. Enquanto um apontava para cima, o outro apontava para frente, a gente pode entender Kardec só pensando: calma, que eu vou explicar isso um dia. Calma, que todos entenderão a união do transcendente com o imanente. A verdade, ela vai necessariamente ser conhecida porque ela é perene, ela existe independente das pessoas. Mas nós estamos evoluindo. Milhares de anos, para nós espíritos, não significa nada. Nós estamos dando um passo a mais. E se hoje temos a oportunidade de conhecer o Espiritismo, vamos aproveitá-la, porque é com esta oportunidade que nós podemos nos tornar melhores e aí sim entender o que seja verdadeiramente amar e nos transformando, não somente em homens de bem ou em bons espíritas, mas principalmente em espíritos que estão se preparando para continuar a sua jornada evolutiva e nos apresentarmos cada vez melhores nas próximas encarnações. Muita paz a todos.